Porque Elias, ele segue por um caminho do Rio Jordão. Preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante, pessoal, para a sua fé. Vai ser uma injeção de adrenalina na sua veia, para você aguinar a sua vida através da fé. Elias pega a sua capa, joga nas águas e o Rio Jordão se abre. Eles passam pelo meio do rio em seco. Aí, andando mais adiante, Elias é levado por Deus. A partir daí você vai acompanhar comigo. Versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes as rasgou em duas partes. E também levou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Rio Jordão. Amém? Continue com a Bíblia aberta. Eliseu é levado por é levado por Deus, a capa fica. A capa era o símbolo da autoridade. Quando Elias foi levado, mas a capa ficou, estava mostrando que o ministério de Elias estava sendo transferido a Eliseu. Preste atenção nisso, gente. A bênção de Deus, as promessas de Deus estão de pé para se cumprir nas nossas vidas hoje. Por quê? Porque os heróis da fé morreram. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles morreram. Os homens, os apóstolos, os reis, os profetas morreram. Mas a promessa de Deus, ela continua de pé, e nós podemos nos apossar dela, como fizeram os homens do passado. Só que nós temos que viver a fé que eles viveram, porque se eu não viver a fé que os homens do passado viveram, eu não vou possuir o que eles possuíram. Está entendendo? Amém? Então, entra geração, sai geração, mas a promessa de Deus continua de pé. Passou o tempo de Elias, chegou o tempo de Eliseu. Eliseu pega a capa de Elias e vai voltando pelo mesmo caminho da onde eles vieram, só que agora Eliseu sozinho. E acontece uma coisa fantástica, a primeira grande experiência de Eliseu com Deus. Versículo 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas, uma para uma e outra banda, e Eliseu passou. Amém? Olha o que ele fez. Ele pegou a capa de Elias, falou: bom, agora o negócio é comigo, agora a obra que Deus tem é comigo. A hora que ele foi passar no Rio Jordão, ele pegou a capa, pensou: bom, o meu Senhor, ele bateu com a capa e o rio se abriu, eu vou fazer como ele fez. Pegou a capa e bateu, e a hora que bateu, o Rio Jordão não se abriu. Será que alguma vez você tentou usar a fé e você teve a impressão que a sua fé não funcionou? Será que alguma vez você tentou usar a autoridade do nome de Jesus e a autoridade não funcionou? Será que alguma vez você teve uma frustração porque você orou e a resposta de Deus não veio? A maioria de nós recuamos quando as coisas não são favoráveis. A maioria de nós, quando temos uma experiência frustrante como essa, recuamos, nos diminuímos, a nossa fé, ela desfacela, ela se derrete como gelo ao sol do meio-dia. Mas Eliseu fez diferente. Para ele não tinha volta mais. Ele estava decidido a seguir seu ministério. Então o que ele fez?
Quando ele bateu com a capa e o rio não se abriu, olha a maneira como ele se dirigiu a Deus. A maioria de nós talvez nunca nos dirigimos a Deus dessa maneira. Quando ele bateu com a capa, o rio não se abriu, ele disse assim: aonde está o Deus de Elias? E ele bateu com a capa e o rio se abriu. Está entendendo? Amém? Então, a maneira como ele se dirigiu a Deus. Você quer viver uma vida de milagres? Não é uma vida, não estou pregando uma vida fácil, não, mas eu estou pregando uma vida de milagres. A maneira como você ora, a maneira como você se dirige a Deus, determina se você vai viver uma vida de milagres ou não. Será que alguém aqui já teve a fé para se dirigir a Deus dessa maneira? Aonde está o Deus de Elias? Quando ele se dirigiu a Deus daquela maneira, parecia uma maneira desrespeitosa, mas Deus se agradou daquilo, e tanto se agradou que ele voltou a bater com a capa na água e o rio Jordão se abriu. Está entendendo? Amém? Então o que nós precisamos? Nós precisamos dessa ousadia na oração. Não tenha medo de orar a Deus de maneira ousada, não tenha medo de falar com Deus com essa audácia. Aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Eliseu? Aonde está o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus dos homens do passado?